Volta e meia a gente tem umas matérias jornalísticas assim, meio pérolas, como estudo aponta que empresas brasileiras sonegam aproximadamente 1/3 dos impostos. Essa é a matéria que eu quero comentar. Assim, primeiro, esse jornalista não sabe matemática, porque o estudo diz que supostamente, eu não sei como ele chegou a essa conta, né? Mas supostamente os empresários brasileiros sonegam 27% dos impostos. 27% é aproximadamente 1/4, não aproximadamente 1/3 dos impostos. Mas tá. E presumivelmente tá imbuído ali dentro do negócio que, ó, sonegam imposto pra caramba, e se eles só pagassem esses impostos, o Brasil ia ter mais dinheiro pra investimentos e tal, essas coisas assim, ia ficar todo mundo melhor e daí esse era o problema. Então o problema é que os caras estão sonegando imposto. Eu quero dizer o contrário. Ainda bem que esses caras estão sonegando esses impostos, senão a gente teria um problema muito mais grave. E se esses impostos fossem cobrados, a gente teria um colapso econômico ainda maior do que a gente tem agora. Porque vamos parar pra pensar. Metade de tudo, mais ou menos, é imposto. Então, se eles pagassem tudo que eles devem... Porque, na verdade, eles não devem nada, porque imposto é roubo, certo? Nenhuma dessas empresas consentiu com esse governo ou com essa organização política, eles não tiveram opção. Isso foi um pagamento imposto em cima deles. Imposto, sob ameaça de violência, e se eles não pagarem, eles vão ser violentados até pagar. É roubo. E o Estado nada mais é do que uma gangue criminosa. Mas, enfim, se eles pagassem isso... Como metade de tudo é imposto, isso ia subir 33%, porque você tem agora 75%, aí vai pagar 100%. É matemática, ok? O preço de tudo subiria 16%. Ou a gente teria uma demissão ferrada. Porque o empresário ele não vai falar assim, nossa, subiram os impostos, então agora eu acho que eu vou vender um rim para pagar ou o meu apartamento, ou o meu carro. Ele não vai fazer isso. Ele não vai. Para algum lugar essa conta vai. Então, ou os preços vão ter que subir 16%, certo? Porque se os impostos são metade, eles sobem 1/3, metade de 1/3 é 16% mais ou menos, sobe os preços. Ou eles vão ter que demitir uma puta galera pra fazer o negócio valer e falar pro resto das pessoas, agora trabalhe que nem uns desgraçados pra pagar esses troços. Então, ou você teria uma massa de demissões, ou esse aumento de preços. Se o preço de tudo subisse 16%, você ia ter uma inflação de 16%. Certo? Aproximadamente, ok? Então, o que acontece? Tá, você ia ter em cima da inflação que a gente já tem. Então, a gente já tem uma inflação aí de, pra facilitar as contas, 4. É 6, mas vai ficar 22, é chato as contas. 4. Então, a gente teria uma inflação de 20% em um ano. Assim. Se todo mundo começou a pagar imposto agora. Ai, que coisa bonita. Ok, então a inflação agora foi 20%. Então, por lei, o salário mínimo teria que ser ajustado em 20% e os salários de todos os servidores públicos teria que ser ajustado em 20%, porque essa foi a inflação. Só que isso aumentaria o gasto público. Bastante. Porque essa é a folha de pagamento. Isso é a maior despesa do governo federal é folha de pagamento. Aí você tem os custos com o INSS, porque o INSS é baseado em salário mínimo, é tudo indexado, é tudo atrelado. Então você teria um enorme aumento de gasto estatal, simplesmente pelo fato que agora você tem uma inflação maior porque os empresários vão repassar esse preço. E agora o governo gasta mais. Então agora ele está arrecadando mais, mas ele também está gastando mais. Só que agora, como ele está gastando mais, você tem uma expansão da base monetária. Porque agora tem mais dinheiro que o governo está tendo que imprimir. Porque agora tem que pagar mais essas coisas, então o orçamento aumenta. Se o orçamento aumenta, é mais dinheiro que está sendo criado. Mais dinheiro que está sendo criado aumenta a base monetária. Tem mais dinheiro, ele vale menos, você tem inflação. Então, Rafael, você está me dizendo que inflação gera inflação? Você eventualmente chega nesse problema. Quando você tem 20%, você vai ter mais alguns tanto no ano que vem. Então você vai ter outro ajuste desses no ano que vem, que também vai de novo roer esses impostos. Aí vão querer falar, não, na verdade o problema é que tem sonegação. Não, porque daí não tem mais sonegação supostamente, mas enfim. Bom, então agora o gasto público aumentou um monte. Sim. E agora as empresas estão pagando mais impostos, então os produtos estão mais caros. Quem trabalha em servidorismo público, INSS, etc, 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 está ganhando mais. Quem que na prática está ganhando menos? Quem trabalha na iniciativa privada. Então, na prática, quem que vai pagar é pobre. Porque, bom, você tem as pessoas aposentadas, tá? Mas você tem aí os servidores públicos. Servidor público é pobre? Não. Quem trabalha na iniciativa privada? Os ricos. Tá, você tem 3% da iniciativa privada deve estar ganhando um salário massa. Fora isso, você vai pegar o cara que está trabalhando nos trampos, às vezes informais, e ele vai tomar essa trolha de inflação gigantesca na cabeça dele, porque agora os empresários não estão sonegando impostos. Então agora, legal, você acabou de reduzir o padrão, o poder aquisitivo de quem trabalha na iniciativa privada em uns 25% aproximadamente.
Na prática, um imposto em cima deles para ir para servidores públicos e gente que recebe dinheiro do Estado. Então, essencialmente, um esquema de dinheiro onde os pobres vão dar dinheiro para os ricos. Basicamente é isso que você conseguiu criar, parabéns. Mas você tem um efeito com isso. Bom, agora eles vão ter menos poder aquisitivo, né? Bom, eles têm menos poder aquisitivo. Você teve mais inflação, mais custo de preços, maior custo de vida. Então agora mesmo o número de coisas é produzida, então as pessoas têm menos dinheiro. Elas vão consumir menos, porque agora elas não têm dinheiro para isso. Então, como o consumo vai ser reduzido como reação a isso, você vai ter provavelmente demissões massivas e um crash econômico gigantesco, que daí vai afetar o setor fiscal do governo, porque daí é coleta de impostos. Então ele não vai ter mais tanto dinheiro de imposto, porque agora as pessoas estão consumindo menos. E agora meio que ferrou pro governo e também ferrou pra iniciativa privada, porque um monte de gente vai quebrar e ficar desempregada. Ainda bem que a galera sonega, né? Ainda bem que essas empresas sonegam esses impostos, porque senão a gente estaria numa situação mais ferrada. Ah, mas Rafael, aí não teria serviços. Mas espera aí. O que aconteceria é, você tem mais dinheiro agora indo para serviços, porque supostamente as empresas não estão sonegando. Só que agora educação, saúde e todos os outros serviços que o governo fornece, mas são de baixa qualidade, todos esses serviços privados ficaram mais caros. Então agora mais gente vai sair do serviço privado para ir para o serviço público, porque agora está caro demais. Fora que eles perderam poder aquisitivo em outras coisas, porque eles basicamente tomaram um imposto na cabeça. Então agora eles vão consumir mais serviços públicos. Então, empata? Não sei. Vai ser uma situação boa? Não. Vai ter consequências? Vai. Ok. Aí você pode dizer, não, mas Rafael, e se os empresários não repassassem? Eles só demitem uma galera. Quanto seria? Cara, é impossível de chutar isso, mas eu ficaria surpreso se fosse menos de 5 milhões de pessoas. Eu ficaria honestamente surpreso. Porque daí você fala, olha, basicamente você vai subir a carga de impostos deles em 33% assim. Isso zera a margem de lucro de várias empresas. Isso zeraria a margem de lucro de várias empresas e daí faliu. Faliu? Bom, então você tem menos competição, preço sobe e qualidade desce. Então as empresas que sobraram têm menos pressão e produtos de menor qualidade são produzidos. Sim, fora o fato que agora você tem mais alguns milhões de desempregados no Brasil, crise econômica. Não tem saída, ok? Sonegação é o problema. Não, sonegação é a solução. O fato que esses caras estão sonegando imposto significa que você tem produtos mais baratos, ou que o cara consegue contratar mais gente, ou que o cara não faliu. Mas o empresário tá lucrando mais. Cara, na economia atual, não. E mesmo se eles tivessem, significa que agora você consegue ter mais empresas. Porque se você tivesse todas elas pagando imposto certinho, você teria menos. Então você teria preços mais altos, qualidade mais baixa, etc, 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 etc. Essa história de que sonegação é um problema, na verdade tá totalmente errada. Impostos são um problema. Imposto é roubo. O governo roubou da população no ano de 2016 aproximadamente 2 trilhões de reais. E esse é o problema. Se esse dinheiro fosse devolvido às pessoas, o custo de tudo cairia pela metade. No mínimo. No mínimo, porque daí você também teria todos os ganhos com redução de burocracia, redução de entraves do governo, redução de corrupção, porque está nulificada, certo? Os caras não existem mais. Você teria todas as facilidades de comércio, importação e exportação. Provavelmente a qualidade de vida dobraria instantaneamente só em impostos e depois você tem ainda o efeito de toda a ausência de burocracia, etc., ajudando o livre mercado e melhorando a vida das pessoas. Sonegação não é o problema, é a solução. O problema é os impostos. Imposto é roubo. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.